5 cidades destruídas por Deus e como estão hoje. Quando alguém fala em cidades destruídas por Deus, quase todo mundo pensa na mesma coisa: Sodoma e Gomorra, fogo do céu, destruição total e ponto final. Mas essa é apenas a versão mais curta da história. A Bíblia fala de outras cidades, menos citadas, quase esquecidas, que foram julgadas da mesma forma. Algumas tão completamente destruídas que nem sua localização é certa hoje. E existe um detalhe ainda mais perturbador: uma cidade que deveria ter sido destruída, mas foi poupada. Muitas pessoas acreditam que Sodoma e Gomorra são o fim da história, mas hoje estou aqui para ampliar sua ideia. Não vamos repetir o que você já ouviu. Vamos confrontar ideias simplificadas e revelar 5 cidades mencionadas nas Escrituras que mudam completamente a forma como esse julgamento é entendido. Porque às vezes, o que mais ensina não é o que foi destruído, mas o que restou. A primeira cidade na lista é Sodoma. Sodoma não era apenas uma cidade comum, era um verdadeiro centro de riqueza e poder na região da planície do Jordão. Suas ruas eram largas e pavimentadas, repletas de mercados movimentados, feiras de comerciantes vindos de outras regiões e casas com arquitetura imponente, feitas de pedra e madeira trabalhada. As construções refletiam status e influência, mostrando que alguns habitantes possuíam grande riqueza acumulada. O aroma de especiarias, pão fresco e perfumes misturava-se ao barulho constante de animais de carga e vendedores oferecendo seus produtos. À primeira vista, parecia um paraíso terrestre, cheio de oportunidades, vida e prosperidade. Mas o que era visível para os visitantes era apenas uma fachada. Por trás do brilho das pedras e da abundância das colheitas, escondia-se corrupção sistemática, injustiça social e violência constante. Relatos bíblicos descrevem uma cidade tomada pelo egoísmo, abuso e perversão. A população ignorava os mais fracos, explorava os vulneráveis e praticava atos de crueldade sem remorso. O clamor do pecado de Sodoma subiu aos céus, chegando aos ouvidos de Deus, que decidiu intervir. Anjos foram enviados disfarçados para verificar a situação e alertar Ló e sua família sobre o iminente julgamento. Ló, homem justo segundo a narrativa, tentou persuadir seus parentes a escapar, mas foi ignorado. A incredulidade da população é quase palpável. Eles acreditavam que nada poderia tocá-los, que eram intocáveis, acima de qualquer juízo. Era uma cidade que rejeitava a advertência, zombava da justiça e permanecia firme em seus caminhos errados. Imagine caminhar por aquelas ruas naquele momento, sabendo que cada ação errada, cada abuso, cada injustiça estava acumulando consequências irreversíveis. O fogo e o enxofre que caíram do céu não apenas destruíram construções, mas apagaram toda a vida que ali existia. Casas, mercados, templos, campos férteis, tudo consumido em um instante. A prosperidade deu lugar a cinzas, o riso e o comércio foram substituídos pelo silêncio absoluto. Arqueólogos modernos tentam localizar Sodoma histórica. Sítios como Bab ed-Dra e Numeira, próximos ao Mar Morto, são apontados como possíveis locais. Camadas de cinza, ruínas e salinas indicam eventos catastróficos, possivelmente compatíveis com relatos antigos. Apesar disso, a localização exata permanece incerta. Nada comprova de forma definitiva que estas eram as cidades bíblicas. O mistério permanece. Como uma cidade tão viva pode desaparecer sem deixar vestígios claros? Sodoma não é apenas um exemplo de destruição, é uma reflexão sobre escolhas coletivas. Ela mostra como padrões de comportamento, quando ignorados, podem levar a consequências devastadoras.
Quantas vezes permitimos que erros se transformem em hábitos? Quantas vezes ignoramos sinais e advertências ao nosso redor, acreditando que estamos intocáveis? E mesmo diante da destruição, há lições profundas. Sodoma nos força a olhar para o impacto da corrupção moral, do egoísmo e da indiferença coletiva. Ela questiona o que significa prosperar. Riqueza e conforto são suficientes se a justiça e a ética forem ignoradas? O que realmente define a sobrevivência de uma cidade ou de uma comunidade além do tempo? A segunda cidade, Gomorra. Gomorra, vizinha de Sodoma, era tão impressionante quanto sua contraparte. Seus muros eram altos, casas imponentes se espalhavam por toda a cidade e praças movimentadas mostravam um povo cheio de energia e vitalidade. Era um centro comercial estratégico, próximo a rotas de caravanas, e muitos viajantes passavam por suas ruas repletas de mercadores, artesãos e viajantes de regiões distantes. À primeira vista, Gomorra irradiava riqueza e prosperidade, mas assim como Sodoma, seu esplendor era superficial. Dentro das muralhas, a população praticava injustiça sistemática. Egoísmo, exploração, violência, corrupção e abuso eram comuns. Os relatos bíblicos descrevem uma sociedade que desprezava a moral, rejeitava o justo e se entregava aos próprios desejos sem limites. Enquanto a cidade prosperava materialmente, sua alma se corrompia. O clamor do pecado de Gomorra chegou até os céus, e como em Sodoma, Deus decidiu enviar julgamento. Anjos foram novamente enviados, desta vez para avisar e resgatar aqueles que poderiam escapar. Poucos acreditaram nos sinais, e a incredulidade dominava a cidade. O orgulho e a sensação de invencibilidade cegaram os habitantes, levando-os a ignorar qualquer chance de redenção. E então veio o juízo. Fogo e enxofre caíram do céu, destruindo não apenas as construções, mas também a vida, o comércio, os animais e tudo o que tornava Gomorra vibrante. Os gritos, o barulho das ruas e o movimento constante cessaram em instantes. A cidade desapareceu, deixando apenas cinzas, silêncio e lembrança. Arqueologicamente, Gomorra é um mistério semelhante a Sodoma. Sítios próximos ao Mar Morto, como Bab e Idrá, podem conter vestígios da cidade, mas nada é totalmente conclusivo. O solo salgado e as camadas de destruição indicam eventos catastróficos, possivelmente naturais, que coincidem com relatos antigos. As ruínas sugerem que a cidade era grande, próspera e organizada, mas que algo drástico a apagou da história. O estudo de Gomorra vai além da arqueologia, é uma lição sobre consequências coletivas. Enquanto Sodoma nos mostrou os efeitos da corrupção moral, Gomorra nos revela como o orgulho e a rejeição da justiça podem levar à destruição completa. Cada rua, cada mercado e cada construção destruída representa escolhas acumuladas, padrões repetidos e a resistência ao arrependimento. Quantos de nós, em nossas próprias vidas, ignoram sinais de alerta? Quantas vezes seguimos caminhos que parecem seguros, mas estão cheios de armadilhas invisíveis? A história de Gomorra nos força a refletir sobre responsabilidade coletiva, impacto de decisões e os padrões que, se repetidos, podem gerar consequências irreversíveis. Apesar da destruição, há lições de misericórdia e alerta. O juízo de Gomorra nos lembra que cada ação, cada escolha, tem um efeito maior do que imaginamos. Não é apenas sobre cidades que foram apagadas, mas sobre sociedades que ignoram princípios fundamentais. Gomorra permanece na memória como símbolo de advertência, de que riqueza, poder ou aparente segurança não garantem sobrevivência diante do erro coletivo. Ao refletir sobre Sodoma e Gomorra, começamos a perceber um padrão.
Cidades que desprezam a ética, o justo e o próximo atraem consequências devastadoras. E essas histórias não são apenas antigas, elas nos desafiam a olhar para nossas próprias comunidades, nossos próprios desejos e nosso próprio comportamento coletivo. E assim, enquanto a poeira de Gomorra se assentava, outras cidades ao redor também caminhavam para destinos incertos. Cada uma delas tem sua própria história, suas próprias lições e detalhes únicos que nos ensinam mais sobre escolha, consequência e arrependimento. A próxima cidade da nossa lista continua este padrão, mas traz detalhes que poucos conhecem. Muitos conhecem Sodoma e Gomorra, mas quase ninguém lembra de Adma. E talvez seja exatamente por isso que sua história é tão perturbadora. Uma cidade que desapareceu quase sem deixar vestígios, mas cujo destino revela algo assustador sobre padrões de comportamento humano e consequências inevitáveis. Você já parou para pensar que existem cidades que, embora esquecidas, ainda têm lições poderosas para o mundo de hoje? Adma é uma delas. Prepare-se, o que você vai descobrir pode mudar a forma como você pensa sobre poder, riqueza e moralidade coletiva. Adma era mais do que apenas uma cidade. Era um centro de riqueza, comércio e aparente prosperidade. Suas ruas estreitas eram cheias de feiras e mercados. Casas altas e imponentes se espalhavam por toda a cidade, e praças movimentadas mostravam uma população que parecia viva, forte e indestrutível. Imagine andar por essas ruas, o cheiro de pão fresco, o perfume das especiarias importadas, crianças correndo entre os comerciantes, vozes negociando preços. Tudo parecia perfeito. Mas o que parecia perfeito era apenas uma fachada. Dentro das muralhas, a realidade era outra. Egoísmo, injustiça e violência dominavam. Os fracos eram explorados, a maldade se espalhava como uma sombra silenciosa e o orgulho se tornava quase palpável nas ruas da cidade. E o clamor desse pecado chegou aos céus. Deus observava, atento a cada escolha coletiva, a cada ação ignorada, a cada sinal de alerta que foi desprezado. Anjos foram enviados para avisar Ló e sua família. Poucos acreditaram. E aqui está o ponto chocante. Uma cidade inteira ignorou sinais claros de destruição iminente, acreditando ser intocável. Quantas vezes em nossas próprias vidas ignoramos sinais de alerta? Quantas vezes seguimos caminhos aparentemente seguros, mas que estão cheios de armadilhas invisíveis? E então veio o juízo. Fogo e enxofre caíram do céu, destruindo tudo: casas, ruas, mercados, animais, vida humana. Em questão de instantes, o que parecia indestrutível virou silêncio e cinzas. A cidade que irradiava poder e riqueza simplesmente desapareceu. O mistério de Adma é ainda maior. Ao contrário de Sodoma e Gomorra, não há evidências arqueológicas conclusivas. Sítios sugeridos como possíveis locais da cidade ainda não confirmam sua existência de forma definitiva. É como se o próprio tempo tivesse apagado não apenas a cidade, mas também sua memória coletiva. E isso nos deixa uma pergunta perturbadora. Quanto do que parece sólido e seguro hoje pode desaparecer amanhã? Adma não é apenas um exemplo de destruição, é uma lição sobre escolhas humanas e consequências coletivas. Cada ruína invisível, cada fragmento perdido é um alerta silencioso. Padrões repetidos e decisões equivocadas podem gerar resultados devastadores. E a reflexão se torna pessoal. Quantas vezes ignoramos sinais importantes, seja em nossas comunidades, cidades ou vidas pessoais? Quantas vezes repetimos os mesmos erros, acreditando que nada de ruim pode nos atingir? Enquanto contemplamos Adma, percebemos um padrão. Não são apenas cidades que caem, mas sociedades inteiras que pagam pelas escolhas que fazem.
E a próxima cidade da lista, Zeboim, trará outra lição crucial, mostrando que o padrão das cidades da planície não é coincidência, e que cada detalhe nos revela algo sobre o que leva à ruína. Você está pronto para descobrir o próximo capítulo desta história esquecida? O que Zeboim revela pode ser ainda mais chocante do que Adma. Zeboim não era tão grande quanto Sodoma ou Gomorra, mas sua influência na região era significativa. Era uma cidade estratégica, com rotas de comércio que conectavam vilarejos e centros urbanos próximos. Suas ruas eram movimentadas, com casas de pedra, pequenas praças e mercados vibrantes, onde artesãos e comerciantes vendiam produtos variados. Para um observador, Zeboim parecia próspera, funcional e cheia de oportunidades. Mas, por trás dessa fachada de normalidade, a cidade escondia padrões de corrupção e decadência. Relatos antigos indicam que o orgulho, a injustiça e o egoísmo permeavam cada aspecto da vida urbana. Os fracos eram ignorados, os injustos prosperavam e a arrogância parecia incontrolável. O clamor do pecado de Zeboim chegou aos céus, assim como aconteceu com Sodoma, Gomorra e Adma, mostrando que padrões repetidos podem gerar consequências inevitáveis. O detalhe perturbador é que, apesar de ser menor, a destruição de Zeboim foi rápida e completa. Não houve chance de arrependimento coletivo, a cidade inteira foi consumida. Fogo e enxofre caíram do céu, apagando ruas, casas e toda forma de vida. Em questão de instantes, Zeboim desapareceu, deixando apenas silêncio e lembrança. Arqueologicamente, Zeboim permanece quase um enigma. Poucos vestígios foram encontrados e nenhum site pode ser identificado com certeza como o local original. Essa ausência de evidências reais aumenta o mistério. Como uma cidade inteira pode desaparecer sem deixar rastro? E isso nos leva a refletir: quantos lugares ou sociedades hoje poderiam seguir o mesmo caminho se os erros se repetirem sem correção? A história de Zeboim é um alerta. Nem sempre tamanho ou riqueza protegem uma cidade de suas escolhas. O padrão das cidades da planície se repete. Riqueza e prosperidade exterior podem coexistir com corrupção e decadência interior. E quando a justiça é ignorada, quando a moral coletiva é negligenciada, o juízo se torna inevitável. Enquanto pensamos em Zeboim, surge outra questão provocativa. Quantas vezes ignoramos sinais de alerta em nossas próprias comunidades ou vidas pessoais, acreditando que o que é visível é suficiente? Quantas vezes seguimos padrões destrutivos, esperando que nada de ruim aconteça? Zeboim nos lembra que não é só o que vemos que importa, mas o que existe sob a superfície, onde as escolhas e os comportamentos se acumulam. E assim, ao contemplarmos Zeboim, percebemos que ainda há uma última cidade a ser revelada. Uma cidade cuja história encerra o ciclo das cidades da planície, trazendo lições finais sobre juízo, consequências e, surpreendentemente, sobrevivência. Prepare-se, o que veremos a seguir pode desafiar tudo o que você acha que sabe sobre o destino dessas cidades antigas. Chegamos à última cidade da nossa lista, Bela. Poucos lembram dela, e sua história é frequentemente ignorada. Mas é justamente aqui que a narrativa das cidades da planície se revela em toda a sua complexidade. Não é apenas sobre destruição, mas também sobre escolhas, consequências e até sobre o que sobrevive ao juízo. O que aconteceu em Bela pode desafiar completamente a forma como você vê essas histórias bíblicas. Bela era menor que Sodoma e Gomorra, mas sua localização estratégica a tornava importante. Ruas organizadas, casas de pedra simples, mercados funcionais e vizinhanças densas davam à cidade um ar de vitalidade e rotina tranquila. Ao contrário das outras cidades, Bela aparentava uma certa normalidade. Nada de extravagâncias, nada de ostentação, apenas a vida diária acontecendo de maneira aparentemente comum.
Mas, assim como as outras cidades, Bela carregava seus próprios problemas: corrupção silenciosa, orgulho escondido sob uma fachada de normalidade e uma sociedade que repetia padrões destrutivos sem perceber. O clamor do pecado, embora menos evidente, também chegou aos céus. A história de Bela nos lembra que o perigo nem sempre é barulhento ou visível. Às vezes, ele se infiltra lentamente, acumulando consequências até que seja tarde demais. E então veio o juízo, assim como aconteceu nas cidades anteriores. Fogo e enxofre consumiram grande parte da cidade, deixando apenas restos e ruínas. Mas há algo que diferencia Bela. Relatos indicam que nem todos os habitantes foram destruídos. Havia aqueles que obedeceram aos avisos, aqueles que tiveram a chance de escapar, e isso nos revela uma lição poderosa. Nem sempre a destruição é absoluta. O arrependimento e a escolha podem salvar. Arqueologicamente, Bela também é um mistério. Poucos vestígios foram encontrados e sua localização exata permanece incerta. Mas a ausência de evidências físicas não apaga o significado de sua história. A cidade nos ensina sobre o poder da escolha individual, mesmo em meio a padrões coletivos de decadência. Ela nos mostra que, mesmo em sociedades condenadas, há espaço para mudança e sobrevivência. Essa reflexão nos leva a pensar: quantas vezes ignoramos sinais em nossas próprias vidas, confiando que tudo permanecerá como está? Quantas vezes acreditamos que padrões repetitivos de erro não trarão consequências? E, mais importante, quantas vezes esquecemos que escolhas conscientes podem mudar o destino, mesmo quando tudo ao redor parece condenado? Bela encerra o ciclo das cidades da planície: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e Bela, cada uma com sua própria história, cada uma com lições únicas, mas todas conectadas por um padrão: ações coletivas, escolhas repetidas e a resposta inevitável ao comportamento humano. Enquanto refletimos sobre essas cidades, percebemos que o que mais ensina não é apenas a destruição, mas o que poderia ter sido diferente, o que poderia ter sido salvo e as consequências de ignorar os sinais. E é essa lição que levamos para o mundo de hoje. Nossas escolhas têm impacto, nossos padrões de comportamento importam, e às vezes o que sobrevive ao juízo revela tanto quanto o que foi destruído. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Se esse conteúdo despertou sua curiosidade, deixe seu like e se inscreva no canal. No próximo vídeo, vamos revelar por que e como a Arca de Noé foi construída, explorando detalhes profundos e surpreendentes dessa história milenar. Não perca! Até o próximo vídeo!